Eu sempre tive curiosidade, como o petróleo bruto, preto e pegajoso se transforma em gasolina, diesel e outros produtos claros e transparentes. Hoje vamos ver como funciona uma refinaria de petróleo. Embora uma refinaria pareça ter equipamentos enormes e complexos, o equipamento mais importante é esta torre de destilação atmosférica. É aqui que o petróleo bruto passa por um processo físico muito engenhoso. Primeiro é preciso saber que o petróleo bruto contém muitos componentes diferentes misturados, e cada um tem um ponto de ebulição diferente. A torre de destilação usa exatamente essa diferença para separá-los. O interior da torre é dividido em vários níveis. Entre cada nível existe uma estrutura muito engenhosa de separação entre gás e líquido, chamada prato com campânula. Quando está funcionando, os engenheiros primeiro injetam líquido lentamente pelo topo da torre, deixando que ele escorra camada por camada. Assim, cada prato forma uma camada estável de líquido, impedindo que o gás passe direto. A temperatura do líquido em cada nível também é diferente. No topo da torre, a temperatura é mais baixa e no fundo é mais alta. Depois disso, o petróleo bruto é enviado para um forno de aquecimento, onde é aquecido até cerca de 400 gigajoule. Nesse momento, a maior parte do petróleo se transforma em vapor, misturado com um pouco de líquido e entra na torre de fracionamento. Suponha que a temperatura do líquido no primeiro prato seja controlada em 370 de TAS, enquanto o vapor de petróleo que entra na torre esteja a 400 GS. Nesse momento, a mágica do prato com campânula começa a funcionar. Por causa da estrutura da campânula, o vapor não pode subir em linha reta. Ele precisa entrar por um tubo guia e é forçado a atravessar a camada de líquido sobre o prato. Suponha que exista um componente no vapor cujo ponto de ebulição seja 375 DIS. Quando ele entra nessa camada de líquido a 370 DIS, ele se condensa imediatamente em líquido. Da mesma forma, todos os componentes cujo ponto de ebulição esteja entre 370 DIS e 400 DIS irão se condensar nesse nível. Já os componentes mais leves, com ponto de ebulição abaixo de 370 DIS, não conseguem se condensar. Eles atravessam a camada de líquido e continuam subindo. Suponha que o nível acima tenha temperatura de 300 DIS. Então, o mesmo processo acontece novamente. Todos os componentes com ponto de ebulição entre 300 DIS e 375 DIS se condensam nesse nível. Assim, camada por camada, os engenheiros usam pratos com temperaturas diferentes para separar gradualmente os vários componentes do petróleo. Em uma torre industrial real, normalmente existem cerca de 15 pratos.